Bom dia, bem-vindos ao canal Ler é Viver. Bem-vindos ao canal Ler é Viver. Desculpa, gente, meu marcador de texto caiu. Bem-vindos ao canal Ler é Viver. Meu nome é Wander Pedroso e eu vou ler para vocês hoje o capítulo 5 da primeira parte do livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. O capítulo 5 fala do purgatório, gente. Fala do purgatório, tá? Mas antes de começar a ler para vocês, vou dar um recadinho para vocês. Pessoal, é o seguinte, a gente precisa aqui do canal Ler é Viver que vocês se inscrevam, tá? Tudo que a gente faz com muito carinho, com muito trabalho. E a gente gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa cumprir o máximo de público possível e espalhar o hábito da leitura, que é o foco principal do canal, né? Independente da leitura, a gente quer espalhar o hábito da leitura. Para isso a gente precisa do apoio de vocês, e precisa muito do apoio de vocês, não é pouco não, a gente precisa muito do apoio de vocês. Então se inscreve no canal, compartilha, dá o seu joinha, não custa nada, é rapidinho, pô, né? E segue a gente, segue e compartilha para que as pessoas possam seguir também. Essa leitura vai ser bacana, é rapidinha. O capítulo 4, que era o inferno, era muito grande, realmente, um inferno. Brincadeira, gente. Assim, ele foi muito explicativo. Se vocês não viram ainda, tá no canal já, entendeu? Se eu não me engano, já tá as duas partes, a primeira parte, a segunda parte, que ele ficou muito longo, então eu já dividi em duas. E agora o capítulo 5 não, ele é curtinho, tá? Então vamos embora? Já deu tempo para vocês se inscreverem? Já se inscreveram, já deixaram o like, ok? E no final vocês comentem o que vocês acharam da leitura, comentem se vocês entenderam. Bom, enfim, comentem o que vocês quiserem. Aqui a casa é de vocês, tá bom? Vamos lá. Capítulo 5 da primeira parte do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, O Purgatório. O Evangelho não faz qualquer menção ao purgatório, que foi admitido pela Igreja somente no ano de 593. É certamente um dogma mais racional e mais conforme à justiça de Deus que o inferno, uma vez que ele estabelece penas menos rigorosas e mais aceitáveis para faltas de gravidade mediana. O princípio do purgatório é, assim, baseado na equidade, pois comparado à justiça humana, é a detenção temporária ao lado da condenação perpétua, o que se pensaria de um país que só tivesse a pena de morte tanto para os crimes quanto para os delitos menores. Sem o purgatório, não haveria para as almas senão as duas alternativas extremas, a felicidade absoluta e o suplício eterno. Nessa hipótese, o que aconteceria às almas culpadas somente por faltas leves? Ou elas participariam da felicidade dos eleitos sem serem perfeitas, ou se submeteriam aos castigos dos mais grandes criminosos sem terem feito muito mal, o que não seria justo nem racional. Mas a noção de purgatório deveria necessariamente ser incompleta. É por isso que, não conhecendo senão a pena do fogo, dele fizeram o inferno mais ameno. No purgatório as almas também queimam, mas com um fogo menos intenso, sendo inconciliável o progresso com o dogma das penas eternas. As almas não irão deixar o purgatório em consequência de seu adiantamento, mas pela virtude das preces que fizerem ou que mandarem fazer em sua intenção. Se a ideia inicial foi boa, não se pode dizer o mesmo das suas consequências. Aproveitem para se inscrever no canal. Aproveitem para se inscrever, tá, gente? Quem lê toma muita água. Se a ideia inicial foi boa, não se pode dizer o mesmo das suas consequências. Devido aos abusos que dela se tornou a fonte, em meio às preces pagas, o purgatório tornou-se uma mina mais produtiva que o inferno. A localização do purgatório jamais foi determinada, nem a natureza das penas que ali se deve suportar foi claramente definida. Estava reservada a nova revelação preencher essa lacuna, ao explicar-nos as causas das misérias da vida terrestre, que somente a pluralidade das existências poderia justificar. Essas misérias são necessariamente resultado das imperfeições da alma, pois se a alma fosse perfeita, não cometeria faltas e não teria que submeter as consequências dessas faltas. O homem que fosse sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não se tornaria presa das doenças acarretadas pelo excesso, na maior parte das vezes. O homem é infeliz na terra por sua própria culpa.
Mas se ele é imperfeito, foi mal, gente, desculpa. Vou voltar essa partinha. Na maior parte das vezes, o homem é infeliz na terra por sua própria culpa. Mas se ele é imperfeito, é porque já o era antes de vir para a terra. Ele aqui expia não apenas suas faltas atuais, mas também as faltas anteriores que deixou de reparar. Ele suporta na vida presente o que fez os outros sofrerem em outra existência. As vicissitudes que ele experimenta são, ao mesmo tempo, um castigo temporário e uma advertência quanto às imperfeições que ele deve superar para evitar infelicidades futuras e progredir para o bem. São lições de experiência para a alma, lições rudes às vezes, mas tanto mais úteis para o futuro quanto mais profunda a impressão que possam deixar. Essas vicissitudes são ocasião de lutas incessantes que desenvolvem suas forças e suas faculdades intelectuais e morais, fortificando a alma na prática do bem, saindo sempre vitoriosa se tiver coragem de suportar a luta até o fim. O prêmio pela vitória ela o receberá na vida espiritual, onde estará radiosa e triunfante. A semelhança do soldado que sai da refrega, vem receber seu galardão. Estão gostando até aqui, gente? Estão gostando? Se inscreve. Estão gostando? Deixa seu like. Peço desculpa pelos cachorros, eu gosto de ler ao ar livre, tem muito cachorro por aqui, tá? Mas a gente tenta dar um jeito na edição. Cada existência é para a alma a oportunidade de dar um passo adiante. Depende de sua vontade que esse adiantamento seja maior possível, a fim de subir numerosos degraus ou permanecer no mesmo lugar. No último caso, a alma terá sofrido sem proveito, e como é necessário que cedo ou tarde pague sua dívida, terá que recomeçar uma nova existência em condições ainda mais penosas, visto que uma nódoa que não apagou acabou de acrescentar outra. É, portanto, nas encarnações sucessivas que a alma se despoja, pouco a pouco, de suas imperfeições, as quais purga até que se torne bastante pura para deixar os mundos de expiação e ir para os mundos felizes, deixando-os mais tarde para gozar a felicidade suprema. O purgatório não é, portanto, uma ideia vaga e incerta, é uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Ele se encontra nos mundos de expiação e a Terra é um desses mundos. Os homens neles espiam seu passado, seu presente, sem proveito de seu futuro, em proveito de seu futuro. Mas, contrariamente à ideia de que se faz a respeito, depende de cada um observar ou prolongar sua permanência nesse mundo, segundo o grau de adiantamento e da depuração ao qual tiver chegado por seu trabalho sobre si mesmo. Daí saímos, não porque acabamos de cumprir uma pena ou pelos méritos de ontem, mas por nosso próprio mérito, segundo as seguintes palavras do Cristo: a cada um segundo suas obras, palavras resumem toda a justiça de Deus. Aquele que sofre nesta vida deve dizer a si mesmo que é porque não se depurou o suficiente na existência anterior, e que se não fizer na existência presente, tornará a sofrer na seguinte, isto é, ao mesmo tempo equitativo e lógico. O sofrimento, sendo inerente à imperfeição, sofre-se durante o tempo em que se for imperfeito, do mesmo modo que se sofre de uma doença durante o tempo em que não se estiver curado. É assim que, enquanto um homem for orgulhoso, sofrerá as consequências de seu orgulho. Enquanto for egoísta, sofrerá as consequências do egoísmo. Vocês estão entendendo até aqui, pessoal? Qualquer dúvida é só colocar nos comentários, tá? Aproveita que eu tô tomando meu chá e se inscreve no canal. Agora tá gostoso, tava quentão. O espírito culpado sofre, primeiramente na vida espiritual em razão do grau de suas imperfeições. Sofre depois na vida corpórea, que lhe é dada como um meio de reparação. É por isso que ele reencontra as pessoas que ofendeu, seja em situações semelhantes àquelas em que praticou o mal, seja em situações que representam seu reverso, como por exemplo estar na miséria. Se foi um mal rico, em uma situação humilhante, se foi orgulhoso. O fato de haver expiação no mundo espiritual e na vida terrena não representa um castigo duplo para o espírito.
É o mesmo castigo que se prolonga na vida terrena, com o objetivo de facilitar seu aprimoramento, mediante um trabalho efetivo. Tirar proveito disso depende apenas dele. Não é melhor para ele voltar à terra com a possibilidade de ganhar o céu do que ser condenado sem remissão ao deixá-la? Eu acho, é só a minha opinião, que isso é bem óbvio, né? Essa liberdade que lhe é concedida é a prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que deseja que o homem tudo deva aos seus próprios esforços, e que seja ele mesmo o artifício de... Se ele é infeliz, e se é por mais ou menos tempo, não poderá deixar-se senão de si próprio. O caminho do progresso está sempre aberto para ele. Se considerarmos como é grande o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto mais terrível e penosa será a situação daqueles que, presos na própria ansiedade, sofrem sem ver a possibilidade de um fim ao seu sofrimento. Pode-se dizer que isso é para eles o inferno, se essa palavra não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Graças à revelação dos Espíritos e aos exemplos que eles nos oferecem, sabemos que a duração desse sofrimento está subordinada à melhoria do culpado. Em resumo, você só para de sofrer se você evoluir. Depende de você. Depende só e unicamente, exclusivamente de você. O Espiritismo não vem, portanto, negar a existência das penas futuras. Vem, ao contrário, constatar a realidade das mesmas. O que ele destrói é o inferno localizado com suas fornalhas e penas irreversíveis. Ele não nega a existência do purgatório, pois que demonstra que nele estamos, mas ele o define e precisa, explicando a causa das misérias terrestres, e com isso reconduz a crença àqueles que o negam. O Espiritismo rejeita as preces pelos mortos? Muito pelo contrário, uma vez que os espíritos sofredores as solicitam, faz delas um dever de caridade e demonstra a eficácia da prece para conduzi-lo ao bem, abreviando desse modo seus tormentos. Falando a inteligência, trouxe de volta a fé aos incrédulos, introduzindo a prece aos que dela se afastam, mas afirma que a eficácia da prece está no pensamento e não nas palavras, que as melhores são as que vêm do coração e não as que vêm meramente dos lábios. Quem ousaria reprovar o Espiritismo por isso? Vocês entenderam essa parte, gente? Vou explicar do meu ponto de vista. A gente não recrimina, o Espiritismo não recrimina as preces pelos mortos, muito pelo contrário. Quem faz a passagem precisa muito das suas preces, mas de preces que venham do coração, que venham da alma, uma prece sincera, não as que saem só dos lábios, palavras ao vento. Ok? Qualquer que seja o castigo na vida espiritual ou sobre a terra, e seja qual for sua duração, ele terá um fim, mais distante ou mais próximo. Há, para o espírito, desse modo, duas alternativas. Punição temporária é graduada conforme a culpabilidade e a recompensa graduada de acordo com o mérito. O Espiritismo rejeita a terceira alternativa, a da condenação eterna. Não existe condenação eterna do ponto de vista do Espiritismo. Ok? O inferno permanece como figura simbólica dos maiores sofrimentos que parecem não ter fim. O purgatório é a realidade. A palavra purgatório exprime a ideia de um lugar circunscrito, eis porque se aplica mais naturalmente à terra, considerada como um lugar de expiação do que um espaço infinito onde erram os espíritos sofredores. E também porque a expiação terrestre é uma verdadeira purificação. Por que então não teria Cristo falado acerca do purgatório? É porque, não existindo a ideia, não havia uma palavra especial para representá-la. Trocando por miúdos, se não havia a ideia do purgatório, se ninguém imaginava que pudesse existir, não existia uma palavra no vocabulário da época para defini-lo. Ele serviu-se da palavra inferno, que estava em uso como termo genérico para designar todas as penas futuras. Se ao lado da palavra inferno ele tivesse colocado uma palavra equivalente a purgatório, não teria podido precisar seu sentido verdadeiro, sem tocar numa questão reservada ao futuro. Teria sido, além disso, consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo, o inferno em sua acepção geral, trazendo a ideia de punição, englobava implicitamente a do purgatório, que apresentava apenas uma das formas de penalidade. O futuro, devendo esclarecer os homens sobre a natureza das penas, teria por isso mesmo de
reduzir o inferno ao seu justo valor, uma vez que a igreja achou de seu dever, após 6 séculos, suprir o silêncio de Jesus a esse respeito, decretando a existência do purgatório. Foi por julgar que ele não tinha dito tudo, porque não será assim para os outros pontos, como para este. Bom, esse foi o capítulo 5 da primeira parte do livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno. Capítulo 5, a gente tratou do purgatório. Foi falado sobre o purgatório. Sempre na descrição do vídeo eu coloco um resumão sobre o capítulo, ok? Então, se vocês não entenderam, assim, porque a minha dicção às vezes também não ajuda muito, e os barulhos do cachorro também não ajudam muito, vai ter na descrição do vídeo um resumo para vocês, tá? O importante é que vocês não deixem de assistir o vídeo, o importante é que vocês não deixem de seguir o canal Ler é Viver, ok? E compartilhe o máximo que vocês puderem, e ative o sininho de notificações. Falando com a minha língua trava, ative os sininhos de notificações, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo, que vai ser sobre a doutrina das penas eternas. Valeu, até o próximo vídeo.